Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o aluno Vitor Jerônimo, da turma 201, e hoje eu estou aqui com o meu grupo para explicar para vocês que estão assistindo aí, em qualquer lugar que vocês estejam, os efeitos que ocorrem quando uma corrente elétrica passa por uma bobina chata, um solenoide, ou os efeitos que ocorrem em um eletroímã, certo? Para a criação de um solenoide, para a explicação desse trabalho, de uma bobina chata, a gente vai precisar de um fio de cobre invernizado, para que a corrente elétrica que passe de uma bateria ou de uma pilha chegue na criação de um campo magnético nesse solenoide, ele vai ter que passar no condutor que vai ser o fio de cobre. Por exemplo aqui, chega perto aqui, a gente vê aqui o fio de cobre. Ele está enrolado, por quê? Ele está enrolado em um meio que vai produzir o campo magnético. Quando a corrente elétrica dessa bateria sair daqui, passar no fio de cobre, enrolar, passar nele todo e voltar aqui, ele vai acabar criando um campo magnético dentro desse meio, gerando assim tanto polos positivos quanto negativos, acontecendo com que a gente tenha tanto a repulsão quanto a atração de materiais diversos, como aço, ferro, níquel, cobre, como por exemplo, a gente pode ver aqui. A moeda, por exemplo, por que passa aqui dentro? Por que a moeda acaba colando aqui dentro? Porque graças ao efeito do alongamento desse fio de cobre, junto com o condutor de metal que está aqui presente, eles vão acabar criando um campo magnético aqui dentro, que ele é uniforme, passa em uma direção só, criando tanto os polos positivos quanto negativos. Se nós tivéssemos um ímã, nós poderíamos apresentar tanto a repulsão quanto a atração de certos tipos de materiais. Sou aluno Jackson Fernando, da turma 201, e irei falar sobre as substâncias ferromagnéticas, no qual eu mostro como exemplo um parafuso, que é feito de ferro, um metal, e uma moeda, que é feito de níquel, e o níquel está incluído numa substância ferromagnética. A diferença da substância ferromagnética, ela se destaca por conta da intensidade. Ela é diferente da substância paramagnética e diamagnética, onde o ferromagnética, a intensidade em um campo magnético é muito maior, ou seja, será atraído ou repelido com mais facilidade. Agora farei um experimento com a moeda e com o parafuso em um campo magnético, onde será explicado pelo Baroni e pelo Jerônimo, onde veremos onde veremos que a moeda é altamente atraída e o parafuso também é altamente atraído, porém o seu peso não deixa, mas aqui é altamente atraído. Aqui. E é isso. Oi, eu sou Anderson Santos, aluno do Marcos Freitas, turma 201. Estou aqui para falar do alumínio, o metal. Bem, esse metal é paramagnético, mas o que é isso? Bem, paramagnético significa que os elétrons estão desemparelhados, ficam espalhados. E na presença de um eletroímã, eles se alinham. Vale lembrar que tem presença fraca. Quando tá no ímã, quando ele vira um ímã, fica fraca, não puxa muito. No experimento fica assim, ó. Aqui, ó. Fraco. Se você puxar muito forte, ele sai. Mas ele prende. Bom, eu sou um Carlos Baroni e eu estarei aqui apresentando mais um trabalho de Química, Física e também Biologia que é composto. Então, eu estou aqui com mais um material que ele é composto com metal, que ele é diamagnético, e nós vamos aqui fazer um experimento aqui nesse solenoide e ver como que ele fica nesse campo. Vamos partir para... Conectado nas baterias. Ele está conectando as baterias e vamos mostrar como que fica. Vale lembrar que quanto mais voltas estiver nesse fio de cobre, mais a intensidade do campo magnético. Ele não pode estar muito, mas dá para perceber que ele fica. Se aumentar muito, ó, ele puxa aqui, ó, mas não é tão forte a intensidade, mas se aumentasse mais essa roda de
do cobre aqui, seria mais forte a intensidade. Sou o Rodrigo da 201 e eu vou falar sobre o diamagnético, que se colocado em um campo magnético, seus ímãs serão orientados ao sentido contrário. Agora a gente vai fazer a experiência no campo magnético. Vamos ver o papel é uma substância diamagnética e ele não é atraído por conta de ser um papel.